Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar falando aqui sobre a placa-mãe da Asus da IG 1200 ATX da ROG Street que a gente escolheu. Mas antes de falar sobre ela, eu vou dar uma explicação básica. O que é a placa-mãe, gente? A placa-mãe é um componente hard drive que liga todas as outras peças do computador, permitindo a comunicação entre elas e uma placa de circuito impresso que abriga e conecta o processador RAM, a placa de vídeo, outras peças de expansão, e a placa-mãe também conta com um programa básico chamado BIOS. Aí vocês perguntam, o que é BIOS? Bom, a BIOS é um chip minúsculo localizado normalmente nas bordas da placa-mãe. É a primeira coisa que começa a funcionar quando se liga ao computador. A primeira etapa de leitura das informações contidas no CMOS Compactor Metal Oxider Semiconductor com as configurações personalizadas pelo usuário 1. O BIOS é um firmware gravado em uma memória não volátil, usada para realizar a iniciação do hardware durante o processo de iniciação. Por meio do botão de iniciação da máquina e para fornecer serviços de tempo de execução para sistemas operacionais e programas 2. Se a BIOS para de funcionar, o PC também para. E antes de continuar com o Gustavo e o Lucas, eu vou falar aqui o que é o chipset. Chipset é dado a um conjunto de chips. Set significa conjunto, daí o seu nome usado na placa-mãe. Nos primeiros PCs, a placa-mãe usava circuitos integrados discretos. Isso é bem interessante porque eu não sabia que antigamente ela não usava, tá ligado, o chipset. Ela usava circuitos discretos, tá ligado, no caso. E com isso, vários chips eram necessários para criar todos os circuitos necessários para fazer um computador funcionar. Bem, é isso, e agora eu vou deixar o resto das minhas falas com os companheiros aqui, que vocês vão adquirir o conhecimento certinho e correto. Boa. A placa-mãe Asus Intel LGA 1200 vem equipada para processadores Intel de 11ª geração, processadores Intel Core Pentium, Goldwyn e Cerion de 10ª geração. Ela é uma placa ATX, que significa Advanced Technology Extend. Esse é um padrão introduzido em 1955 como uma evolução do formato Baby AT, já em desuso. Via da regra, uma placa-mãe ATX tem que ter o tamanho de 12x 9,6 polegadas, isto é, 35x 240 mm. Ela tem um design térmico otimizado, com dissipadores de calor de VRMe e de alumínio, um heat pip em forma L, 4 dissipadores de calor M.2 integrados e uma placa traseira M.2 para slot M.2 PSLE, melhor conectividade gamer, suporta saídas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, slots M.2, bem com um USB 3.2, uma Gen 2x2 USB tipo C. Agora eu vou explicar um pouco sobre as peças que eu falei. A primeira eu vou falar sobre o dissipador no VRM. A sigla VRM significa Voltage Regulator Modular, que significa em português módulos reguladores de tensão. Ela serve para ajustar a quantidade de energia que vai para a CPU e a placa-mãe. Utiliza diversos módulos reguladores de tensão. A quantidade e a qualidade do VRM varia do produtor. Uma característica muito importante é que esses dissipadores são encontrados em placas mais caras e com mais fases. O heat pipe, ele funciona como um sistema de transferência de calor, levando o calor da base, que é quente, até o dissipador, que é frio, usando uma pequena quantidade de líquido, que geralmente é uma mistura de água com etanol ou metanol, que evapora, criando uma troca. O DisplayPort, ele proporciona o tráfego de grandes quantidades de dados, além da possibilidade de conexão de vários monitores a partir de uma única saída, a placa de vídeo. Ele carrega o áudio no seu pequeno conector e protocolo de proteção de conteúdo HDCP, assim como a conexão HDMI. Os principais componentes da placa-mãe Asus Intel LGA 1200 são o socket LGA 1200, que é projetado para processadores Intel Core de 11ª geração. Ele suporta até 8 núcleos. O seu chipset Intel Z590 é um dos mais avançados do mercado e fornece recursos de última geração, como suporte para PCIe 4.0 e USB 3.2.
Ela também apresenta um regulador de tensão digital e robusto, que fornece energia limpa e estável para o processador, garantindo um desempenho confiável na máquina. Esse tipo de placa-mãe possui 4 slots de memória DDR4 que suportam até 128 GB de RAM. Ela também possui 3 slots PCIe 4.0 que suportam múltiplas GPUs NVIDIA, SLI e AMD Crossfire. O seu Wi-Fi 6E é a tecnologia mais recente de conexão sem fio e oferece velocidades ultra rápidas e latência ultra baixa. Ela também possui várias portas USB 3.2 geração 2, uma USB 3.2 geração 1 e USB 2.0 para uma ampla gama de dispositivos.